termo homens de preto refere-se a indivíduos misteriosos, geralmente descritos como usando ternos escuros e óculos de sol. Frequentemente relatam que eles intimidam ou ameaçam testemunhas de avistamentos de OVNIs e outros fenômenos. A aparência deles gerou teorias da conspiração sobre sigilo governamental, questionando se são agentes encarregados de manter encontros com o desconhecido em segredo. Neste vídeo, vamos analisar 5 casos em que ou os militares ou os homens de preto apareceram após um encontro de outro mundo. Avistamentos do Homem-Mariposa na Virgínia Ocidental são famosos e muitas vezes ligados a visitas dos homens de preto. Já falamos bastante sobre isso, mas aqui vai um breve resumo para quem não conhece. Em 15 de novembro de 1966, 2 casais de Point Pleasant, Roger e Linda Scarberry, e Steve e Mary Mallett, relataram ver uma grande criatura preta de olhos vermelhos brilhantes perto da área de Trinitrotolueno, antigo local de munições da Segunda Guerra Mundial. Linda descreveu a criatura como uma figura esguia de 2,10 metros de altura com asas brancas. Aflitos, os casais fugiram dizendo que a criatura perseguiu o carro deles gritando até chegarem aos limites da cidade. Após a divulgação da história pelos jornais locais, mais pessoas relataram avistamentos nos dias seguintes. 2 bombeiros voluntários relataram a criatura como uma grande ave de olhos vermelhos. O empreiteiro Neil Partridge disse que, ao iluminar a criatura com uma lanterna, os olhos dela brilharam como refletores de bicicleta. Ele também relacionou o zumbido da televisão e o sumiço de seu pastor alemão à criatura. O biólogo Roberto L. Smith, da Universidade da Virgínia Ocidental, notou que as descrições batiam com o grou canadense, uma grande ave que pode ter desviado da rota de migração, o que explicaria não ter sido reconhecida na região. Os avistamentos seguiram e, em 15 de dezembro de 1967, a Ponte de Prata caiu, matando 46 pessoas. O Homem-Mariposa foi responsabilizado pela tragédia, mas não foi o único a se infiltrar na comunidade. Após os avistamentos, testemunhas e moradores relataram o surgimento de estranhos impecavelmente vestidos na cidade. Esses indivíduos vestiam ternos pretos sob medida, camisas brancas impecáveis, gravatas e sapatos pretos bem engraxados. Apesar da aparência impecável, suas roupas estavam fora de moda, o que gerou dúvidas sobre sua origem e propósito. Testemunhas disseram que essas figuras misteriosas abordavam pessoas, faziam perguntas incisivas sobre o Homem-Mariposa e as ameaçavam para que não falassem de suas experiências. Sua presença intimidadora deixou muitos desconfortáveis. Entre os confrontados pelos homens de preto estava a repórter Mary Hyre, questionada sobre seu avistamento do Homem-Mariposa e advertida a não divulgar informações. Dottie Campbell, amiga de Mary Hyre, relatou o medo que sentiu na entrevista, explicando que ambas tiveram uma sensação intensa de pavor perto desses homens estranhos. Mary disse a Dottie que os homens nunca piscavam, o que aumentou ainda mais a apreensão delas. Linda Scarberry, uma testemunha dos avistamentos do Homem-Mariposa, forneceu uma descrição arrepiante dos homens que a visitaram. Ela disse: eles usavam ternos pretos, chapéus pretos e óculos escuros. Eles dirigiam veículos pretos. Acredito que eram Cadillacs e, embora parecessem seres humanos, havia algo perturbador neles. A pele deles era um pouco translúcida, deixando ver as veias nas mãos. Os dedos deles eram muito longos e finos, e meu pai notou que o aperto de mão era estranho e hesitante, como se não estivessem acostumados com isso. Linda também revelou que eles foram persistentemente seguidos por um veículo em particular que continha 3 homens. Eles chegaram a nos perseguir pelo drive-thru de um restaurante, ela lembrou. Com medo de olhar para trás, preferimos observá-los cautelosamente pelo retrovisor. Em outro evento estranho, um casal com uma câmera tentou fotografar Steve e Mary Mallett, testemunhas do Mothman. Os Mallett anotaram a placa do Volkswagen da dupla, mas ao informar a polícia, ficaram alarmados ao descobrir que ela não existia. O jornalista John Keel também testemunhou os homens de preto e fez de sua missão confrontá-los. Ele contou com a ajuda das autoridades locais em várias cidades, perseguindo ativamente pistas sobre o paradeiro deles. Em suas investigações na Virgínia Ocidental e Ohio, Keel recebia ligações no hotel de moradores relatando avistamentos dos homens de preto. Quando ele chegava, as figuras misteriosas já tinham sumido sem deixar rastros. Keel observou um padrão interessante. No início, os homens de preto eram vistos predominantemente dirigindo Cadillacs pretos elegantes.
No entanto, depois que ele publicou artigos mencionando esse detalhe, os relatos começaram a indicar que eles haviam passado a dirigir Volkswagens discretos. Notavelmente, muitos desses veículos tinham placas que não existiam em nenhum registro oficial. Em seu livro, As Profecias do Mothman, Keel relata sua investigação sobre o Mothman e conecta os avistamentos a OVNIs e fenômenos sobrenaturais. Ele também discute encontros com os homens de preto. Em um dos relatos, um casal foi visitado por dois homens excepcionalmente altos, com cabeças estranhas e roupas pretas mal ajustadas. Tinham mais de 1,80 m e traços pálidos. Um deles tinha um fio na perna e os sapatos chiavam. Os homens falavam em frases curtas e perguntavam sobre cicatrizes ou marcas de nascença. Alegaram procurar herdeiros perdidos e sugeriram que o homem da casa poderia herdar algo. Após a visita estranha, eles gesticularam no escuro e um Cadillac preto veio buscá-los. Na verdade, Keel em pessoa também tinha suas próprias peculiaridades. Seu amigo Mark Coppola afirmou que Keel conseguia olhar para as pessoas e dizer exatamente quando elas iriam morrer. A visita de Albert K. Bender. Albert K. Bender nasceu no início do século XX. Após sair da Força Aérea do Exército em 1943, ele morou com sua mãe Ellen e o padrasto na 784 Broad Street, em Bridgeport. Aqui ocorreram seus encontros estranhos. Bender era conhecido por sua excentricidade. Ele era chefe de controle de tempo na Acme Circle e encheu seu sótão com 20 relógios que tocavam a cada 15 minutos. Essa não era a única curiosidade em seu quarto. Ele possuía cabeças reduzidas, crânios falsos e obras de arte excêntricas. Para criar clima em seu quarto, tocava efeitos sonoros perturbadores no toca-discos e chamava o espaço de Câmara dos Horrores. Com o aumento dos avistamentos de discos voadores, no fim dos anos 1940, Bender se fascinou por OVNIs e pelo sobrenatural e, em 1952, fundou o International Flying Saucer Bureau, International Flying Saucer Bureau. O Bureau foi um sucesso, atraindo 600 membros globalmente por meio do jornal trimestral Space Review, que compartilhava avistamentos e teorias sobre OVNIs. Logo após criar o International Flying Saucer Bureau, Bender enfrentou eventos perturbadores, como problemas de saúde, ligações estranhas e sensação de vigilância. Em novembro de 1952, a situação de Bender piorou ao notar no cinema um homem de olhos brilhantes o observando e, ao voltar para casa, sentir-se seguido por ele. Logo depois, ele afirmou que foi hipnotizado telepaticamente e levitado e sentiu um cheiro de enxofre queimado por todo o seu quarto no sótão. Para eliminar o cheiro, Bender pediu aos leitores da Space Review que participassem de um experimento. Ele solicitou que decorassem e recitassem uma carta modelo criada por ele em horário determinado. O Dia do Contato Mundial, também chamado Dia do Mar, ocorreu às 18 horas em 15 de março de 1953. A mensagem começava chamando ocupantes de naves interplanetárias. Nós, da International Flying Saucer Bureau, desejamos fazer contato com vocês. Somos seus amigos. A mensagem de Bender não teve o efeito esperado. A casa dele continuou a se encher com o cheiro de enxofre e ele sentiu um comando telepático para acessar suas investigações sobre OVNIs. Ele afirmou que, na edição de julho da Space Review, revelaria uma descoberta surpreendente. No entanto, essa edição não foi publicada. Em julho de 1953, Bender recebeu a visita de 3 homens de preto, parecendo clérigos e usando chapéus Homburg. Eles se comunicaram telepaticamente, ordenando que parasse a pesquisa sobre OVNIs e confiscaram cópias da Space Review. Após a partida deles, o mau cheiro de enxofre voltou e uma névoa amarela envolveu os quartos do andar de cima. Bender confessou que ficou tão assustado com a presença deles que nem conseguiu comer por dias. Ele continuou a receber visitas repetidas desses homens. As experiências de Bender foram relatadas em jornais locais. Um artigo intitulado Visitantes Misteriosos Interrompem Pesquisa, publicado em 29 de novembro de 1953, cita Bender, afirmando que 3 homens de ternos escuros mostraram credenciais provando serem representantes de uma autoridade superior e fizeram perguntas sobre o International Flying Saucer Bureau. Na época, esses visitantes foram interpretados como funcionários do governo. Anos depois, Bender revelou que os homens de preto não eram da Terra. Mensagens telepáticas, dores de cabeça e sensação de perseguição fizeram Bender encerrar a International Flying Saucer Bureau. A última edição da Space Review saiu em outubro de 1953 com um aviso: o mistério dos discos voadores não existe mais.
Aconselhamos aqueles envolvidos em trabalhos de feitiçaria a serem muito cautelosos. Em 1956, o membro da International Flying Saucer Bureau, Gray Barker, publicou Eles Sabiam Demais sobre os Discos Voadores, que detalhava as experiências de Bender e introduziu o termo Homens de Preto. Uma década após seu encontro, Bender compartilhou sua história em Discos Voadores e os Três Homens, enfatizando a natureza manipuladora da mente de seus visitantes. Bender deixou a pesquisa sobre OVNIs quando se mudou para a Califórnia, 3 anos após a publicação de sua autobiografia. Ele faleceu aos 94 anos em 29 de março de 2016. A testemunha de objeto voador não identificado que foi ameaçada pelos Homens de Preto. O lago Pendarai, em Idaho, é lar de uma antiga lenda sobre uma criatura misteriosa conhecida como o Remador de Pend Aureli. Essa criatura é comparada ao monstro do lago Ness e há teorias que a ligam a OVNIs. Na mesma região, relataram objetos incomuns no céu, como bolas de fogo, levando alguns a suspeitar de ligação com o lago. Carolyn Abbott, que mora na região, testemunhou parte dessa atividade estranha, assim como sua família, e em uma ocasião específica, ela foi ameaçada pelos militares ao tentar perseguir um objeto voador não identificado. Carolyn trabalhava à tarde quando viu algo cruzando as montanhas. Inicialmente, ela pensou que fosse um meteoro, mas não parecia certo, já que meteoros geralmente emitem uma névoa pela parte de trás. Esse objeto não emitia. Em vez disso, havia uma trilha de fumaça e o objeto estava totalmente em chamas. Ele estava se movendo mais rápido do que um avião. Ao ver a bola de fogo aparentemente se aproximando do chão, Carolyn entrou em sua caminhonete para persegui-la. No entanto, enquanto ela dirigia, o objeto começou a desaparecer atrás das montanhas. Carolyn continuou dirigindo na direção do objeto voador, não identificado, até que fez uma curva e se deparou com oficiais militares apontando armas para ela. Rapidamente, ela deu ré e fez a volta para escapar do grupo agressivo. Alguns dias depois, ela descobriu que outros também viram os militares na área e que eles passaram pela cidade em um caminhão com algo coberto por uma lona. Militares quase não aparecem na região e não tinham razão clara para estar ali, pois sua base está a 135 quilômetros em Spokane. Carolyn está convencida de que perseguiam o objeto que viu e queriam impedi-la de observá-lo. Carolyn não foi a única moradora local a ver naves em forma de bola de fogo. Outras pessoas também relataram avistamentos de OVNIs no norte de Idaho, especialmente perto do lago Pend Oreille, que parece atrair a atenção dessas naves. Carolyn acredita que o povo nativo Kalispel pode ter a chave para entender o que está sendo testemunhado na região. O termo povo das estrelas é usado no folclore e na ufologia para seres extraterrestres ou entidades ligadas a OVNIs. Em Idaho, especialmente ao redor do lago Pend Oreille, houve inúmeros relatos de bolas de fogo inexplicáveis e outros fenômenos aéreos, e foi sugerido que existe uma possível conexão entre o povo das estrelas, o lago e os antigos petróglifos encontrados na região. Seja qual for a verdade sobre o fenômeno estranho, parece que o governo não quer que saibamos sobre isso. História do Reddit. O Reddit sempre foi uma ótima fonte de relatos pessoais que não chegariam às manchetes, e encontramos essa história lá. Apesar de não ter recebido tanta atenção quanto outros relatos, achamos interessante. O relato Minha Verdadeira História dos Homens de Preto, postado no subreddit r Homens de Preto, descreve uma experiência pessoal com os famosos Homens de Preto. Vou contar essa história em primeira pessoa. Em 2019, eu morava em Hollis, Queens, Nova York. Eu cresci lá, mas me mudei para o Brooklyn no início de 2021. Meu bairro era bem normal, não acontecia muita coisa e ficava bem tranquilo quando o sol se punha. Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu. Na minha região, estacionamentos ficavam atrás de prédios baixos de apartamentos em ambos os lados da rua, ocupando todo o quarteirão. Os estacionamentos tinham caçambas para o lixo dos moradores, mas quase ninguém estacionava atrás, porque o portão grande ficou quebrado durante quase todos os meus 10 anos no Queens. Mas as entradas normais, do tamanho de pessoas, estavam boas. Após a escola, um amigo e eu brincávamos lá atrás, criando jogos e usando a imaginação. A gente inventava jogos baseados no que era legal na época ou simplesmente do zero. Quando essa história aconteceu, estávamos brincando de um jogo inspirado em JoJo's Bizarre Adventure. A gente geralmente brincava até escurecer, e era por volta do outono. Lembro de só me divertir e ser bobo enquanto jogávamos. Quando o anoitecer chegou, percebemos algo em comum.
Deve ter sido por volta das 8 ou 9 da noite quando paramos e olhamos para o céu, porque algo chamou nossa atenção. No céu escuro, vimos flashes de relâmpagos alaranjados. No entanto, os relâmpagos estavam formando formas estranhas, como se estivessem escrevendo. Não havia trovão, apenas os relâmpagos misteriosos. É aqui que tudo fica estranho. Antes que pudéssemos processar totalmente o que estava acontecendo, ouvimos passos se aproximando de uma das entradas do estacionamento dos fundos, especificamente perto de onde as pessoas acessavam as caçambas de lixo. 3 homens vieram em nossa direção. 2 dos homens eram incrivelmente musculosos, como fisiculturistas sarados que raramente se vê na vida real. Eles também eram bem altos e caucasianos. Usavam camisetas de compressão, calças militares, botas, cortes raspados e crachás no pescoço. Eles não pareciam policiais, e com certeza não eram do FBI. Estava escuro demais para eu conseguir ler os crachás. O terceiro homem ficou um pouco mais afastado que os outros 2. Ele era mais baixo, mais corpulento e também caucasiano. Ele vestia moletom com capuz, bermuda e tênis Chuck Taylor. Como os outros, ele usava crachá no pescoço, mas tinha corte, tigela e barba, ao contrário dos outros 2 barbeados. De forma única, ele não falou nada durante a interação e carregava um laptop pequeno, digitando nele o tempo todo. Ao entrarem no estacionamento, os 3 homens se aproximaram rapidamente de mim e do meu amigo. 2 deles, mais musculosos, falaram mais. A poucos metros de distância, eles nos olharam, mas continuaram a olhar para o céu. Eles não disseram seus nomes nem de qual agência eram. Carregavam pistolas comuns na cintura. Um dos homens nos perguntou se tínhamos visto algo estranho acontecendo ali. Meu amigo e eu percebemos algo errado e não olhamos para o céu como os outros. Respondemos à pergunta deles dizendo que não vimos nada em comum. Eles nos encararam em silêncio e depois seguiram listando atividades suspeitas, perguntando se vimos algo estranho no estacionamento dos fundos, o que ambos negamos. O terceiro homem com o laptop também nos observava atentamente. Talvez tenham acreditado em nós, pois continuaram dizendo que não era seguro ficarmos ali à noite e insistiram para irmos para casa. Concordamos e começamos a sair do estacionamento dos fundos. No entanto, por curiosidade, decidimos voltar só para dar uma olhada, já que algo não parecia certo. Em literalmente 10 a 15 segundos, os 3 homens haviam sumido. Eles desapareceram no ar. Não podíamos acreditar, conhecíamos todas as entradas e saídas do estacionamento dos fundos, pois íamos lá diariamente. Corremos por toda a extensão do estacionamento e procuramos nas calçadas, mas os homens não estavam em lugar nenhum. Sumiram sem deixar vestígios de veículos ou pessoas. Meu amigo e eu, ainda próximos, conversamos sobre isso com frequência. É algo que guardei por um tempo e nunca soube realmente onde ou como compartilhar essa história. Aquelas formas no céu ainda me assustam, é muito estranho. Gostaríamos de saber se algum de vocês já passou por algo parecido que nunca compartilhou antes. A foto do objeto voador não identificado de Calvin e a remoção pelo governo. Em 4 de agosto de 1990, 2 caminhantes perto de Calvin, na Escócia, tiraram uma foto de um misterioso objeto voador em forma de diamante pairando no céu, com um caça visível ao fundo. Os 2 homens contaram sua experiência ao Daily Record, jornal de Glasgow, e entregaram as fotos e negativos tirados. Eles disseram que se abrigaram sob árvores e observaram a nave, tirando fotos enquanto ela pairava silenciosa antes de subir e sumir de vista. Naquela época, o editor de fotografia do Daily Record enviou as fotos para Craig Lindsay, o oficial de imprensa da Royal Air Force na Escócia. Ele encaminhou as cópias para o Ministério da Defesa em Londres, que também solicitou os negativos. O Daily Record nunca publicou a matéria e as fotografias e os negativos desapareceram. Por 32 anos, a imagem conhecida como foto de Calvin sumiu do olhar público, tornando-se alvo de especulações, teorias e mitos. Graças ao jornalista britânico David Clarke, essa imagem revolucionária ressurgiu recentemente. Após 13 anos de pesquisa, Clarke descobriu que Craig Lindsay havia guardado uma cópia da última impressão original, esperando que alguém perguntasse sobre ela. A fotografia é descrita como a melhor foto de objeto voador não identificado já tirada. O mistério agora envolve os homens que fotografaram e presenciaram o evento. Eles parecem ter desaparecido e, apesar do renovado interesse público após a divulgação da imagem, eles não se manifestaram e ninguém sabe o que aconteceu com eles. Então, o que eles realmente testemunharam? Ainda não se sabe ao certo o que a foto mostra, mas Clarke suspeita que o objeto pode ser o Aurora, uma possível aeronave ultra-secreta de reconhecimento dos Estados Unidos dos anos 1980.
No entanto, nunca houve evidências substanciais para apoiar a existência de tal projeto, e o governo dos Estados Unidos sempre negou isso. Mesmo com a foto, o governo parece querer manter segredo e possivelmente silenciar os testemunhas, levantando a questão: por quê? Essas são 5 histórias de supostos encontros com os homens de preto. O que você acha? Acredita neles? Ou você acha que existe uma explicação mais plausível para isso? Obrigado por assistir. Continue buscando e a gente se vê na próxima vez.